Você já se perguntou por que judeus e árabes estão envolvidos em um conflito tão antigo e complexo? O motivo pode ser mais antigo do que você imagina, remontando a uma história bíblica que começa com dois irmãos, Ismael e Isaque, filhos de Abraão. Eles viveram há milhares de anos, mas suas vidas e decisões ainda influenciam as relações entre essas duas nações até os dias de hoje. Este não é apenas um relato bíblico, é uma história que revela a origem de uma disputa que atravessa séculos. Fique comigo até o final, porque você vai descobrir como um simples ato de fé e desespero gerou um dos maiores conflitos de nossa história. A história começa com Abraão, um homem que foi chamado por Deus para deixar sua terra natal e viajar para uma terra prometida. Deus lhe fez uma promessa poderosa. Eu farei de você uma grande nação, e por meio de você todas as famílias da terra serão abençoadas. Para Abraão, essa promessa era tudo, mas havia um grande obstáculo. Ele e sua esposa, Sara, eram idosos e não tinham filhos. Como seria possível cumprir uma promessa tão grandiosa se eles não tinham descendentes? A dúvida começou a se espalhar pelo coração de Abraão, e o tempo parecia corroer sua fé. Abraão, então, passou a confiar em Deus, acreditando que a promessa seria cumprida, mas o tempo avançava, e ele e Sara já estavam bem longe da juventude. Sua fé, que inicialmente era firme, começou a vacilar à medida que o tempo passava. Após anos de espera sem resultados, Sara, em um momento de desespero, sugeriu a Abraão que ele tivesse um filho com Agar, sua serva egípcia. Essa prática era comum na época, especialmente quando o casal não conseguia ter filhos. O ato de Sara refletia uma tentativa de resolver a promessa divina por meios humanos, algo que, como veremos, geraria grandes consequências. Abraão aceitou a proposta de sua esposa e Agar concebeu Ismael. Por mais de uma década, Ismael foi o único herdeiro de Abraão. E Abraão, acreditando que ele seria o escolhido para ser o portador da promessa, amava e cuidava de seu filho com muito carinho. Mas, como vamos ver, Deus tinha planos diferentes. Deus já havia preparado um momento único para o cumprimento de sua promessa. E Abraão ainda não sabia disso. O nascimento de Isaque, filho legítimo de Abraão com Sara, trouxe uma reviravolta importante para a história. Deus cumpriu sua promessa de forma extraordinária. Apesar da idade avançada de Sara, ela concebeu e deu à luz um filho, Isaque. A chegada de Isaque à vida de Abraão e Sara, no entanto, gerou conflitos com Agar e Ismael. Sara, temendo que Ismael competisse com Isaque pela herança e pela promessa divina, pediu a Abraão que expulsasse Agar e Ismael. O pedido foi difícil para Abraão, que amava Ismael, mas em resposta à dúvida de Abraão, Deus confirmou que ele deveria obedecer a Sara, assegurando-lhe que Ismael também seria abençoado. Com o coração pesado, Abraão mandou Agar e Ismael para o deserto, onde enfrentaram enormes dificuldades. O contexto no qual essa expulsão ocorreu é relevante, pois traz à tona a questão de como as ações humanas, tomadas com pressa ou sem plena confiança nas promessas de Deus. Essas ações podem gerar sérias consequências, mesmo em um contexto de fé. Essa lição se reflete no conflito gerado pela separação dos irmãos. No deserto, Agar e Ismael enfrentaram condições extremas. Quando a água acabou e a situação se tornou desesperadora, Agar, com o coração angustiado, colocou Ismael sob uma árvore e se afastou, não podendo suportar ver seu filho morrer. Nesse momento de sofrimento profundo, Deus intervém de forma milagrosa. Um anjo apareceu a Agar e lhe disse para não temer, pois Deus havia ouvido o choro de Ismael e faria dele uma grande nação. O anjo apontou para um poço de água nas proximidades, salvando a vida de ambos. Ismael cresceu e se tornou um homem habilidoso, um grande caçador, enquanto sua mãe o preparava para uma vida no deserto.
Ismael teve 12 filhos, que deram origem às tribos árabes, dando início a uma grande nação. Essa intervenção divina foi um ponto crucial para o futuro das duas linhagens. Não apenas garantiu a sobrevivência de Agar e Ismael, mas também traçou o futuro de muitas nações, incluindo as árabes. Ismael, por sua vez, se tornaria uma figura central para os muçulmanos, que veem nele o verdadeiro herdeiro da linhagem de Abraão. As linhagens de Ismael e Isaque começaram a se separar, mas o vínculo entre essas duas famílias nunca foi quebrado. Na tradição judaico-cristã, Isaque é considerado o filho da promessa, aquele através de quem a aliança divina seria cumprida. Já Ismael é visto como uma figura secundária, embora ainda seja abençoado. Mas no islamismo, a história é diferente. Os muçulmanos acreditam que Ismael, e não Isaque, é o verdadeiro herdeiro espiritual de Abraão, o verdadeiro portador da promessa divina. Ismael, para o Islã, é o ancestral direto do profeta Maomé, que fundou a religião muçulmana. Essa diferença de perspectiva entre judeus e árabes gerou e continua gerando uma disputa profunda, não apenas sobre quem é o verdadeiro herdeiro de Abraão, mas também sobre quem possui o direito legítimo sobre as promessas e as bênçãos de Deus. Essa disputa religiosa e histórica é uma das razões que alimenta o conflito entre judeus e árabes até os dias de hoje. Além da disputa sobre a linhagem de Abraão, a Terra Prometida desempenha um papel crucial nesse conflito. A terra de Canaã, hoje Israel, é considerada sagrada tanto pelos judeus quanto pelos árabes. Para os judeus, é o local da promessa divina feita a Abraão e seus descendentes. Para os árabes, especialmente os muçulmanos, é uma terra que também tem grande significado espiritual, sendo a região onde o profeta Maomé ascendia aos céus, segundo a tradição islâmica. A disputa pela posse dessa terra se transformou em um dos maiores conflitos territoriais e religiosos da história. O que começou como uma rivalidade entre irmãos tornou-se uma luta pela soberania de uma terra considerada divina para ambas as partes. As tensões políticas, territoriais e religiosas continuam a ser um ponto crucial nos conflitos entre judeus e árabes até hoje. Hoje, as nações que descendem de Ismael e Isaque continuam a ser afetadas pela disputa entre esses dois irmãos. Mas, se olharmos mais profundamente, veremos que o legado de Abraão vai muito além de uma simples divisão territorial ou religiosa. A lição de Abraão e suas escolhas mostra que, apesar das fraquezas humanas, as promessas de Deus sempre se cumprem. Mas muitas vezes, à nossa maneira. As consequências das escolhas feitas por Abraão, Sara, Agar e até mesmo Ismael e Isaque continuam a reverberar nas tensões políticas atuais, onde a fé e o destino de várias nações estão entrelaçados. A história desses irmãos não é apenas uma lição do passado, mas um lembrete de como nossas ações podem afetar as gerações futuras. Gostou deste vídeo? Então, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse conteúdo com seus amigos. Sua interação é fundamental para que possamos continuar produzindo vídeos como esse. Antes de ir, tem mais um vídeo incrível aparecendo na sua tela agora mesmo. Não deixe de assistir, você vai gostar muito. Até a próxima e que Deus abençoe você.